de fato a nossa oração, que a gente receba. Na verdade, já recebemos um coração novo, mas que esse coração vindo do próprio Pai, ele possa nos trazer para um momento de louvor, de adoração sincera, e que o Senhor encontre aqui nessa manhã aqueles adoradores que Ele busca, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Antes da pregação hoje, a gente tem a grata satisfação e a alegria de receber duas famílias no hall de membros da igreja. Eles já são crentes, já professaram a sua fé, já fazem parte de uma outra igreja e por questões de mudanças, por questões diversas, eles estão sendo recebidos. São duas famílias, eu queria chamar aqui a família Baroni e, representando a família Carvalho, chamar o Francisco aqui também. E nesse momento específico, não há perguntas, as perguntas e conversas já foram feitas diante do conselho, portanto, eles não estão professando a fé, estão apenas diante da igreja para serem recebidos oficialmente como membros da Igreja Esperança. Eu queria orar com eles, pedindo à igreja que mantenha essas famílias não apenas nas suas mentes, nas suas agendas e nos seus corações, mas que também os mantenham nas suas orações. Que eles possam, já caminham há algum tempo, mas que possam cada vez mais fazerem parte da nossa igreja. Receber vocês tem sido um presente, um presente de fato de Deus para a vida da gente e resposta das orações do Senhor. Vamos orar. Deus amado, eu quero te louvar pela vida do Francisco, Senhor Deus, e pedir também pela vida da Sueli, te pedir que o Senhor os abençoe, os guarde, guarda ela, Senhor Deus, na viagem, cuidando dos seus filhos. Eu rogo ao Senhor também pela família Baroni, te agradeço porque eles hoje estão sendo recebidos aqui, todos eles, e a nossa igreja se alegra com eles, se alegra com o fato de podermos caminhar juntos, olhar na mesma direção. E o que nós te pedimos, Senhor Deus, é que ao serem mais tijolinhos nesse edifício, o único nome que sempre apareça na vida deles, na vida da igreja, seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles se escondam sempre atrás da cruz do Calvário, para que a tua honra, a tua glória, a tua majestade, o teu poder e o teu louvor seja manifesto por intermédio deles aqui na igreja e aonde quer que eles estejam. Que o Senhor, cheio de graça e de verdade, de bondade, possa calar nos corações deles e de cada um dos membros da igreja que se alegra com a chegada, com a vinda deles para cá, em definitivo. Por isso eu te oro assim, no nome precioso do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Num dia sugestivo, porque a gente ontem e hoje pela manhã se despediu aqui da família de Hilton, de Débora, dos meninos, voltando para o Brasil, deixando um buraco enorme no coração da gente. Mas o Senhor manda lenitivos, né? Manda a alegria da gente poder receber também novos irmãos em Cristo. Se você está nos visitando nessa manhã, a gente está tendo uma série de pregações no livro de Jonas. Então, se você puder abrir a Bíblia no livro de Jonas, a gente vai ler os
3 primeiros versículos do capítulo 3. Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, a partir dessa parte aqui vai ser visto na semana que vem, mas só para terminar o contexto, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Deixa eu orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração da gente. Eu te peço especialmente nessa manhã, pelo meu próprio coração, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor me guarde, que o Senhor cuide, para que a partir deste púlpito apenas a tua palavra possa ser pregada, que todo temor, que todo tremor esteja diante do Senhor, que a tua cruz, Senhor Deus, que a cruz do Calvário, cantada aqui, recitada aqui, possa cobrir as nossas ansiedades, as nossas inquietações, e que por esses próximos instantes aqui a gente possa focar na tua palavra e que o teu Espírito Santo, ele mesmo e ninguém mais, possa ser aquele que traga a palavra ao coração de todos nós, a partir de quem está aqui no púlpito até aos mais pequeninos e mais velhos, que todos nós, Senhor Deus, sejamos atingidos pela tua palavra. Que essa história de Jonas, que já tem falado ao coração da gente, possa continuar falando. E agora, quando as criancinhas vão aqui começar a ouvir a mensagem do Evangelho, que o Senhor possa também, a partir deles, falar ao coração de toda a igreja. Pois nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças aqui na frente, para que a gente possa dar início então à nossa primeira aplicação da mensagem do Evangelho. Ainda tem uma turminha chegando aqui. A gente tem visto no livro de Jonas que a gente pode se identificar muito com ele, né? Ele desobedeceu a Deus e a gente viu que a gente também desobedece muitas vezes, né? Só que no domingo passado a gente viu algo pesado. Jonas foi vomitado pelo peixe, né? Ele foi vomitado na praia. E essa cena é muito forte. E a gente precisa entender que há algo que ensina a gente isso. Deus tinha mandado Jonas fazer uma coisa e Jonas não fez. Então isso é consequência do pecado. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente desobedece, tem consequência, né? E Jonas aqui está recebendo essa consequência. E ele agora, é dito a ele que ele tem que obedecer novamente. Olha, eu mandei você fazer uma vez, você não fez. Agora, com todas as consequências, vá lá de novo e faça o que eu mandei vocês fazerem. Às vezes os pais da gente fazem a mesma coisa com a gente, né? Dá um corretivo e diz, agora você vai lá e faça novamente o que eu mandei você fazer. Então Jonas recebeu a disciplina e teve que obedecer da mesma forma. E isso mostra para a gente o quão inteligente é a gente obedecer de primeira. Porque a gente vai ter que obedecer mesmo a Deus.
e a gente não necessariamente sofre as consequências disso. Jonas obedeceu mesmo sem ser a sua vontade, porque Deus já mostrou a ele que ele faria, mesmo que Deus não tivesse que mandar aquele peixe. Deus faz tudo para que a gente obedeça a sua palavra e para que a gente obedeça também aos nossos pais. Então eu queria orar com vocês, tá bom? Estão prontos para orar? Então vamos orar juntos. Amado Deus, te damos graças pela tua palavra. Obrigado pelas segundas chances, pelo perdão, pelo amor, pela misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Podem sentar lá com seus pais. Obrigado. Tá vendo mais um aí, viu? Gente, essas palavras que a gente acabou de ler, elas se parecem demais se você reler o capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, o início do livro de Jonas. É como se ele estivesse repetindo aqui. E a gente vai ver algumas semelhanças e algumas diferenças daquilo que acontece em Jonas capítulo 1 e Jonas capítulo 3. Mas antes disso, deixa eu dizer para vocês e relembrar algumas coisas que já foram ditas acerca de Jonas. Ele era um religioso. Jonas era um legalista. Era alguém que ele entendia quem era Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus era cheio de amor. Ele conhecia os atributos, ele conhecia a forma de Deus trabalhar. Mas ainda assim ele carregava no coração dele uma justiça que era meramente humana. Ele estava com muita raiva de Deus, porque Deus estava mandando ele para pregar para gente que tinha sido tão ruim com ele, com a família dele, com o povo dele. E isso incomodava demais Jonas. Para ele, Deus não deveria se abrir para salvar gente tão pecadora. E como a gente já viu até aqui, antes de condenar Jonas, a gente precisa lembrar que Jonas está contando a nossa história. Jonas está representando ali o povo de Deus, porque assim como Jonas, nós também julgamos da mesma forma. Como Jonas, a gente julga de acordo com a nossa própria justiça. A gente tem a ideia de que pessoas entre si, elas são boas ou más. A gente compara extremos, como eu já usei esse exemplo aqui, mas para mim são dois extremos de bondade humana e de maldade humana. Gente como Adolf Hitler e gente como a Madre Teresa de Calcutá. Duas pessoas completamente diferentes entre si. Duas pessoas que a gente pode olhar entre uma e outra e dizer que jamais vamos ser tão maus quanto este homem aqui, mas jamais vamos ser tão bons quanto esta mulher por tudo que ela fez. Entretanto, entre um e outro paira o fator zero. Porque tanto Hitler quanto a Madre Teresa são pecadores, e como pecadores, comparados ao Deus infinito, a sua justiça, a sua bondade ou maldade se transforma em zero. Não há como comparar as diferenças que existem entre os seres humanos, como Jonas estava fazendo aqui, dizendo, nós ou eu sou melhor do que eles. Como é que você pode salvá-los, tendo eles feito tantas coisas erradas? E queridos, não é de se estranhar,
que a gente passe por tantas tribulações, dificuldades e tempestades. Porque assim como Jonas, nós julgamos da mesma forma. Portanto, as tempestades, os apertos que a gente passa, eles não são culpa de Deus. Eles são culpa dos nossos próprios pecados. Como Jeremias disse nas suas lamentações: queixe-se, reclame, cada um, não das circunstâncias, mas cada um dos seus próprios pecados. Mas o que é fantástico aqui é que Jonas vai ter uma segunda chance. Jonas, mais uma vez, ele podia ter morrido naquele naufrágio, não no naufrágio, mas quando foi jogado na tempestade no mar, em alto mar, ele podia ter morrido afogado ali. Ele podia ter morrido morto pela abocanhada daquele monstro marinho, daquele peixe gigantesco que o engoliu. Ele podia ter trucidado ele podia ter rasgado Jonas de alto a baixo. Entretanto, nem uma coisa nem outra acontece. Ele é disciplinado pela tempestade e pelo peixe, mas agora ele é vomitado na areia de Nínive, como quem diz: vá lá e faz o que você precisa fazer. O Evangelho é assim, queridos. O Evangelho traz sempre para a gente uma segunda chance. Traz sempre para a gente a oportunidade de obedecer, mesmo quando a gente veio desobedecendo até aqui. Jonas foi vomitado naquela praia. E talvez alguns aqui nessa manhã tenham sido vomitados literalmente por Deus para estar aqui nesse lugar, para estar aqui nesta praia, por assim dizer, onde a vontade de Deus e a palavra de Deus, mais uma vez, será trazida, para que você simplesmente faça aquilo que Deus ordenou que você fizesse. Você tem uma segunda chance, mais uma oportunidade de andar de acordo com os oráculos de Deus, de fazer a vontade santa e soberana de Deus. Como eu disse, as palavras aqui parecem muito o início do livro. O versículo 1, ele diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, e aí ele traz essa informação. Mas há aqui diferenças, mostrando que algumas coisas mudaram do início do livro para agora. No início do livro, Jonas estava tranquilo, estava vivendo sua vida, estava fazendo simplesmente aquilo que deveria fazer. Mas agora, quando a segunda palavra vem, ele não está em casa, ele não tem conforto, ele acaba de ser vomitado numa praia, ele está todo sujo, ele está todo incomodado, ele passou por 3 dias e 3 noites sem conseguir dormir dentro daquele monstro. Algo está diferente aqui. Algo está diferente aqui. Jonas é novamente instado, Deus insiste com ele para que ele vá a Nínive, e dessa vez ele vai. A gente vai ver agora Jonas obedecendo a Deus, mas me permita dizer que usar a palavra obediência aqui talvez seja dar muito crédito a Jonas. Porque ele obedece, mas por constrangimento. Ele vai e ele faz o que ele precisa fazer, mas não com o coração totalmente transformado, disposto, pronto a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E aqui reside, criancinhas, eu falei para vocês aqui, mas para nós um pouquinho mais velhos também, reside a diferença entre a obediência grata e sincera e a obediência por constrangimento. Sempre é bom obedecer. Sempre é melhor fazer a vontade de Deus. Crianças, mesmo quando você não quer, é melhor obedecer aos seus pais. Mas é muito melhor obedecer de forma grata. É muito melhor obedecer com o coração feliz, porque você está obedecendo a Deus. Às vezes nossos pais nos dizem algumas coisas, e nós como pais dizemos algumas coisas aos nossos filhos, que quando a gente é filho a gente não entende. A gente dá uma ordem e a gente não sabe explicar direito por que aquela ordem. A gente dá um comando e muitas vezes a gente não tem palavras para explicar o porquê a gente está dando aquele comando. Mas lá no fundo a gente sabe que a gente está fazendo aquilo por proteção, por cuidado. E Deus muitas vezes não é que ele não saiba a razão. É que muitas vezes ele simplesmente não quer dar a razão. Ele diz para que a gente faça algumas coisas,
E Ele faz isso a partir da sua própria palavra. E mesmo que a gente não entenda, ou mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores possíveis para que a gente obedeça, Deus quer que a gente obedeça. Ele quer que a gente tenha a nossa palavra sim, sim, não, não. Ele quer que os nossos olhos se desviem do mal. Ele quer que os nossos pés e as nossas mãos se desviem de fazer aquilo que está errado. Deus deseja que nós sejamos obedientes. Entretanto, Deus jamais nos salva por conta da nossa obediência. Veja, Jonas aqui, ele se transforma num protótipo de um crente que é salvo apesar de si mesmo. Então, se você está aqui nessa manhã, há duas possibilidades para você. Ou você pensa que é bom intrinsecamente, e se essa for a verdade, você não precisa de um Salvador. Você está aqui talvez por convenção social, porque alguém convidou, porque é o que tem que se fazer mesmo dia de domingo. Mas Jesus, ele diz que ele não veio para os bons, ele não veio para os santos, ele não veio para os sadios. E aí vem o outro lado da moeda. Talvez você se reconheça nessa manhã como um pecador. Como alguém que, como Jonas, julga de forma errada. Age de forma errada. Quando obedece, às vezes, obedece porque tem que obedecer. Obedece porque não tem outro jeito, porque sabe que Deus vai pegar lá na esquina se você não obedecer. E quando a mão de Deus pesa, ela pesa mesmo. Segunda chance é algo extraordinário no Evangelho. Vamos ver aqui que o livro quase que se repete. Os capítulos 1 e 2 tem um envio, tem a conversão de pagãos e depois uma oração. A gente vai ver que esses três atos se repetem aqui. Hoje a gente vai ver o reenvio, depois a gente vai ver a conversão de pagãos domingo que vem. Não mais os marinheiros, que a gente já viu que estão na glória, mas uma cidade como a dos ninivitas, ela vai vir e vai se arrepender, e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso no domingo que vem, e vai chegar à convicção de que só Deus é Deus, e de que eles precisam, e de que a oração de Jonas no capítulo 2 é a verdade. Ao Senhor pertence a salvação, somente a Ele. Não pertence a mim, não pertence a essa igreja, não pertence a quem vai participar desses elementos, não pertence a você, a sua obediência. Tudo o que você pode fazer não vai impressionar a Deus. A salvação pertence ao Senhor. Agora vamos ver aqui nessa primeira cena, que é essa cena do reenvio. Em primeiro lugar, no versículo 2, na primeira parte do versículo 2, a gente aprende a fazer agora a coisa certa. Versículo 2 diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Olha o capítulo 1 e o versículo 2. O texto diz assim, versículo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Então você tem uma repetição: dispõe-te e entra nessa cidade. Faz aquilo que eu mandei você fazer. É simples assim, Jonas. Lembre da tempestade, lembre do barco, lembre do peixe, lembre que você foi vomitado aqui nessa praia, lembre que a minha mão vai cuidar de você e vai atrás de você. Salmo 139. Se você estiver lá nos céus, lá no alto dos céus, ou lá no mais profundo abismo, ou lá na profundeza dos mares, até ali a tua destra me susterá. É o que diz o salmista, e Jonas está experimentando isso na prática. Ele tenta fugir da presença do Senhor, mas o Senhor não permite que ele fuja da sua presença. E talvez, queridos, mesmo assentados nos bancos dessa igreja, estejam alguns que queiram fugir da presença do Senhor, que queiram continuar vivendo a vida do seu próprio jeito, brigando com Deus, como Jonas brigou com Deus a vida toda, lutando com a sua vontade, como Jonas lutou com a vontade de Deus a vida toda. E quanta tolice é essa? Jonas, assim como você nessa manhã, recebe uma segunda chance. Faça a coisa certa agora.
Faça a coisa certa agora. É interessante que a gente vai ver duas coisas aqui, que há um probleminha na tradução desse texto. A palavra hebraica aqui no capítulo 1, versículo 2, está aí, prega contra Jonas. É muito parecido, prega contra Nínive. É muito parecida, extremamente parecida com a palavra prega para Nínive. No capítulo 1, de fato, o texto dizia isso. Vai e prega contra Nínive. Mas agora, essa palavra que aparece em muitas traduções, as mais novas, que compreenderam isso, já não traz mais esse contra aí. A Jonas é dito, vai lá e prega para Nínive. E que grande diferença isso faz? Faz. A gente vai ver nas aplicações aqui a nossa tolice de não fazer a vontade de Deus de primeira. Jonas recebe uma mensagem de juízo lá no começo. Mas agora, ao invés de pregar contra Nínive, ele deveria pregar para a grande cidade de Nínive. Qual era a raiva de Jonas? A raiva de Jonas é que mesmo quando a mensagem de Deus ela é contra nós, mesmo quando a mensagem de Deus ela machuca, a Bíblia ela é uma espada de 2 gumes. É assim que ela se autodescreve. Ela penetra. A palavra de Deus, diferentemente de qualquer outro tipo de discurso, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para que a gente discirna os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E Jonas sabia que mesmo pregando contra aquela cidade, era possível, e os versículos seguintes vão dizer isso, porque Deus é um Deus clemente, porque Deus é um Deus perdoador, era possível que aquela mensagem de juízo, de ira, se tornasse em salvação para aquele povo. Mas agora, ele não é dito para ele que vai e que pregue juízo, mas que pregue aquilo que Deus diria para ele. A gente vai ver o que ele pregou amanhã ou no próximo domingo. Mas o fato aqui, queridos, é que a ênfase desse texto é faça a coisa certa agora. Faça a vontade de Deus agora. Ouça a palavra dele, porque Deus pode dificultar as coisas para você. E ele vai, se você insistir no seu próprio caminho. Juízo aos inimigos é diminuído aqui. E veja que coisa tão prática. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, mesmo que em benefício de alguém que nos machucou, que faz alguma coisa contra nós. Quando nós, pela palavra de Deus, aprendemos a pagar o mal com o bem. Quando nos é dito para amar os nossos inimigos. E não há nada mais amoroso do que pregar o evangelho, do que dizer a verdade, do que trazer a perspectiva de que alguém que nós odiamos, alguém que nos fez muito mal, pode ser alcançado pela graça de Deus. Quando nós fazemos e agimos assim, isso traz para a gente uma via de mão dupla. Primeiro, a gente é liberto de qualquer tipo de rancor, ou de qualquer tipo de maldade que exista no nosso próprio coração, ou de alguma raiz de amargura, que penetrando nos sufoca, e faz com que a gente viva a nossa vida, ao invés de ir para frente, ao invés de fazendo a próxima coisa certa, a gente viva a nossa vida com a sombra do passado. Porque a gente não consegue perdoar, porque aquilo não consegue sair do nosso coração. Mesmo quando a gente obedece por mera obrigação. E não porque Deus graciosamente está nos dando, como nós cantamos aqui, um novo coração. Coração igual ao dele, que perdoou um indigente como você. Que perdoou um pecador, como esse que fala aqui do púlpito. E como tantos outros que estão me ouvindo aqui nessa manhã. Essa compreensão, essa perspectiva precisava ser entendida e compreendida por Jonas. A outra perspectiva é que quando nós nos iramos contra os nossos inimigos, é como se a ira de Deus se desviasse deles.
Às vezes tem pessoas que Deus quer castigar mesmo. E Deus sabe, deixa eu dizer um segredo para vocês. Deus sabe castigar melhor do que você. A vingança, diz ele, pertence a quem? A Ele. Quando nós desejamos nos vingar, quando nós desejamos usar as nossas mãos e as nossas palavras para trazer malefícios para alguém que nos fez mal, é como se Deus estivesse nos usando para trazer aquele juízo. E a ira de Deus então é desviada. Vai acontecer com os ninivitas aqui. Jonas está irado. E Deus salva os ninivitas. Jonas está irado. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Do outro lado, quando a gente ama os inimigos, quando a gente ora pelos que nos perseguem, quando a gente cumpre a vontade de Deus, o texto de Jesus diz que é como se nós amontoássemos brasas vivas sobre as suas cabeças. Portanto, a primeira coisa aqui, o primeiro ponto é: faça a coisa certa agora, mesmo que você não queira, ou mesmo que você tenha que beneficiar alguém que você não deseja beneficiar, alguém que lhe tenha feito mal. Segundo ponto, são 3 aqui nessa manhã. O segundo ponto ainda está aí no versículo 2. A gente vai perceber que Deus tem um jeito e nós temos outro jeito. Eu não sei se é o caso de vocês, mas tem coisa que eu particularmente não entendo os caminhos de Deus. Por quê? Para que a gente chegue a algum determinado lugar, a gente tem que passar por tantos percalços, por tanta dificuldade, por tanta luta. Veja, Deus é soberano. Ele podia simplesmente estalar o dedo e todas as coisas estarem abertas dentro da gente. Ele pode fazer isso. Por que Ele não faz? Ele não faz porque Ele tem um processo. Ele não faz porque Ele não nos salvou para que a gente tenha nesse mundo tudo que a gente deseja, no aqui e no agora. Ele faz para mudar a nossa perspectiva, para que vivendo aqui, de forma agradável ou não, a gente honre o seu nome e a gente entenda que um dia a gente vai ter tudo o que a gente quer. Na verdade, a gente vai ter muito mais do que o que a gente pode pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Portanto, nessa vida, a gente precisa mudar a perspectiva, mudar a chave. Todas as vezes que o nosso coração está nas coisas daqui, todas as vezes que nós usamos do nosso próprio jeito, da nossa própria justiça, da nossa própria vontade, para estabelecer os nossos próprios planos, os nossos próprios sonhos, isso vem de rebordosa contra nós. É um tiro que sai pela culatra. Por quê? Porque nós nunca estamos contentes. Deus abençoa, Deus abençoa, e Ele continua abençoando, e nós nunca estamos contentes. O povo de Israel foi assim. Estou com fome, codorna. Estou com fome de pão, maná. Estou com sede, a água. Está frio, fogo. Está muito calor, nuvem. Deus manda tudo, Deus provê tudo, mas a gente nunca está satisfeito. A gente sempre está querendo mais. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: aqueles que têm a sua alegria nas coisas desse mundo são o quê? Vocês lembram? Os mais infelizes de todos os homens. Infeliz, por quê? Porque nunca vai estar satisfeito. Queridos, há um jeito certo de fazer, e o jeito certo de fazer é simplesmente obedecendo à vontade de Deus. O versículo 2 termina dizendo assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo, a mensagem que eu mandar para você. Nós precisamos entender, queridos, que Deus tem uma forma, e essa forma muitas vezes é diferente da nossa. Portanto, nesse ponto aqui, nesse segundo momento aqui, a mensagem que seria no passado de claro juízo já havia sido declarada a Jonas: prega contra. Mas agora Deus dificulta as coisas para Jonas quando Ele diz: vá lá e pregue o que eu mandar você dizer. E por que isso era dificuldade?
Porque Jonas não conhecia o conteúdo da mensagem dessa vez ainda. Então não apenas ele vai ter que ir contra a sua própria vontade, mas ele vai ter que ir contra a sua vontade sem poder estabelecer o seu próprio jeito de fazer as coisas. E isso conecta a gente aqui. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer todas as coisas de acordo com o que o nosso coração deseja. Porque se for assim, querido, deixa eu dizer um negócio a você. Tire Cristo da jogada. Tire o Evangelho. Tire Jonas. Tire Deus. E olhe para você mesmo e perceba como pelas circunstâncias diversas, as leis, ou aquilo que está no coração, ou as possíveis consequências, refreia com que você faça tudo aquilo que está no seu próprio coração. Se você pudesse viver num local onde tudo que você fizesse fosse escondido, onde todos os seus desejos pudessem ser atendidos, onde todas as suas ideias pudessem vir à tona, onde você tivesse o controle absoluto de tudo, de vida, de morte, de bênção, de maldição, perceba como você viveria diferente. Perceba como você deixaria escapar do seu próprio coração todas as mazelas, todos os desejos malignos. Deus, Ele traz para a gente uma perspectiva muito interessante e boa de se viver, quando Ele olha para a gente e diz: eu vou dizer a você como viver. Deixa eu mandar para você aqui alguns mandamentos. Deixa eu mandar para você mandamentos verticais. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deixa eu dizer para você como eu quero que você tenha esse relacionamento comigo. Não tente ter um relacionamento comigo, diz Deus, do seu jeito. Deus não é feito à sua imagem e semelhança. Tem muita gente que quando as coisas dão errado, dizem assim: o meu Deus não é assim. Tem gente que aconselha outro, e algo errado acontece na vida: o meu Deus não é assim. Meu filho, o seu Deus não pode ser diferente do único Deus das Escrituras, que assina e traz para si a responsabilidade de todo mal e de todo bem. Veja Lamentações capítulo 3 mais uma vez. Eu é que mando a guerra. Todos os terremotos desse mundo, todos os tsunamis desse mundo estão absolutamente sob o controle dele. E quando Ele manda essas coisas para a nossa própria vida, não é porque Ele não nos ama, mas muito pelo contrário. É porque Ele está querendo cada vez mais nos trazer para junto de si, para nos ensinar a fazer a sua própria vontade. E às vezes você vai estar diante de uma oportunidade de fazer a vontade de Deus, depois de ter tentado fugir de Deus, e de ter sido doutrinado, humilhado por pecadores, que vão chegar para você e vão dizer: ora para o teu Deus. Tu não confia não nesse Deus aí que tu diz confiar? Tempestades, dificuldades, lugares sombrios. Repito, talvez às vezes a gente esteja vomitado numa praia, onde a vontade de Deus está logo ali, e a gente vai dizer: eu vou fazer a vontade de Deus, ou eu vou continuar quebrando cabeça e estabelecendo a minha própria vontade. Quem é você nessa manhã? Que tipo de Jonas você vai ser nessa manhã? Que tipo de resposta àquilo que certamente o Espírito Santo está trazendo à sua própria mente? Eu não conheço vocês, eu não sei o que vocês estão passando, mas eu tenho convicção de que o Espírito Santo está falando ao seu coração, está dizendo para você o que é que você precisa fazer, que perdão você precisa pedir, que confissão você precisa fazer, que verdade você precisa falar. O Espírito Santo está claramente trazendo para você a convicção de pecado. Para quê? Para que você resolva o seu problema e faça a coisa da vontade de Deus, faça a coisa certa. Essas duas diferenças aqui parecem mostrar que Deus vai mudar temporalmente o juízo dos ninivitas. Quantas vezes e em quantos assuntos você insiste em fechar os olhos àquilo que Deus tão claramente diz na sua palavra?
Quantas vezes? E em quantas matérias nessa vida? Essa semana que passou, você fez aquilo que não era digno do Evangelho de Cristo. Porque você julgou simplesmente essa bondade, essa misericórdia de Deus, como Jonas o faz. Tu és Deus clemente. E ao invés de fazer algo glorioso, que é entrar naquela cidade para pregar o Evangelho, para que Deus estabeleça a sua vontade, ele faz. E Deus estabelece a sua vontade. Mas em vez de ficar feliz, a gente vai ver lá no final que Jonas fica muito triste. Terceiro e último ponto. A gente já trabalhou um pouquinho aqui, mas Jonas obedece. Ou talvez ele seja obrigado a isso. Capítulo 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas. Veja o capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. O comando voltou. E agora veja o que ele diz no versículo 3 do capítulo 3. Levantou-se, pois, Jonas, e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Essa obediência aqui mostraria que Jonas estava totalmente transformado. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais na mensagem de Jonas para entender o que estava no coração dele. A gente tem uma série até o fim para saber se isso procede ou não. Mas por enquanto vamos ficar aqui com essa entrada dele em Nínive. A primeira coisa que isso nos mostra, queridos, é quão vão é lutar contra o Senhor. É com tolo. É você. Veja, o apóstolo Paulo era interessante o jeito que ele escrevia. Porque ele às vezes repetia algumas coisas. E quando ele repetia algumas coisas, tinha umas 2 ou 3 cartas, ele diz: olha, isso eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Por quê? O escritor aos Hebreus diz: porque vocês se tornaram tardios em ouvir. A maioria de vocês aqui conhece a palavra. Talvez isso seja novo para você. Talvez você esteja aqui, você diz: mas eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Tem decisões para tomar na minha vida, como é que eu devo agir de acordo com a Bíblia? Procure ajuda. Se você quiser obedecer a Deus, procure ajuda, e essa ajuda vai vir. A nossa igreja tem pastores, tem presbíteros, tem pessoas que podem encaminhar você para agir biblicamente em relação às coisas mais comezinhas desse mundo. Mas eu também quero falar para você que conhece, que entende, que já sabe o que fazer e o que não fazer, mas que você continua batendo cabeça, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Meu filho, a vontade de Deus, ela vai se estabelecer no final, querendo você ou não. E se você quiser a bênção disso, faça a vontade dele agora. Haja da forma correta agora. Libera o teu coração, para que agora o Senhor faça algo grandioso, extraordinário, transformador. Não continue lutando contra a vontade de Deus, porque no fim do dia a vontade dele será feita. Lembra da oração do Pai Nosso? A gente ora assim: bem-aventurado, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E por que a gente ora assim? Porque a gente precisa orar biblicamente. Veja, a vontade, esse pedido é um pedido que já é assumido. A vontade dele vai ser feita, assim na terra como nos céus. Não há nada que fuja do seu controle, da sua vontade. Então essa oração não é para mudar Deus. Ela é para mudar o meu coração e o seu coração. Para que a gente não apenas se submeta à sua vontade, mas se molde a ela. Que a gente entenda que ir contra essa vontade é a maior burrice, a maior tolice que a gente pode fazer. Em coisas pequenas. A gente pode ser pego fazendo aquilo que Deus tão claramente diz: olha, não faça assim. Os mandamentos, queridos, eles são muito claros e diretos. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça às autoridades. Não matarás. Jesus interpreta: não odeia ninguém. Não fale mal de ninguém. Não seja maledicente. Não adulterarás. Aquele que olha com a mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela.
Não dirás falso testemunho. Que a sua palavra seja sempre sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Não cobiçarás. Não deseje aquilo que não pertence a você, aquilo que não é seu. Portanto, a vontade de Deus é muito clara, muito direta. E a pergunta é, quantas vezes nessa semana, talvez hoje, você tenha descumprido esses mandamentos? Simples, diretos. E se você não entende o Evangelho, você se desespera. Você diz, mas eu não consigo. Bem-vindo ao clube. Ninguém consegue. Eu não consigo. Ninguém consegue. É por isso que a gente precisa de Cristo. É por isso que a lei que nos condena. É por isso que a lei que nos maltrata. É por isso que a lei que vem como uma bigorna para torar o nosso pescoço, porque nós tão clara e tão categoricamente vamos contra a vontade de Deus, ela agora é cumprida por Cristo para que eu possa correr para Ele, para que eu possa ir para os seus braços que estão abertos, para dizer, eu sei que você pecou, eu conheço as suas mazelas, mas eu sou um sumo sacerdote que me compadeço das suas fraquezas. O problema do pecado, querido, jamais vai ser respondido, jamais vai ser resolvido, se você agora resolver obedecer à lei de Deus. Agora eu vou sair daqui resoluto, eu vou obedecer cada ponto da lei de Deus. Boa sorte. Aqueles que querem se justificar na lei, aqueles que acham, como Jonas, legalisticamente, que entendem a justiça de Deus, estão declarando em alto e bom tom que não precisam de Cristo. Mas se você entende que você não consegue lidar com o seu pecado, que é mais forte do que você, que é mais voraz do que você, aí, querido, o Evangelho entra em ação. Aí a cruz do Calvário vai fazer sentido. Aí você vai entender as tempestades, os peixes, os vômitos da vida. E você vai dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aí vem o apóstolo Paulo, naquele capítulo extraordinário de Romanos 7, quando ele diz, o bem que eu não quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí no capítulo 8 ele diz, que graças a Deus que nós estamos em Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é inteligente ir contra a vontade de Deus, porque é simplesmente, se você for crente, pedir a rebordosa de Deus. É dizer, Senhor, machuca, bate, manda mais temporal, manda mais tempestade. E Ele vai ficar mandando até que você se submeta, até que você se renda, até que você reconheça o seu senhorio absoluto sobre todas as coisas. Portanto, seja grato pela forma como Deus trata você. Lutar contra Deus é absolutamente em vão. Isso traz para a gente, queridos, aqui no final, algumas aplicações e uma conclusão para essa mensagem. Jonas, ele precisava aprender uma lição evangélica. E a lição do evangelho que Jonas estava aprendendo era que ele tinha que amar os seus inimigos. Era que ele tinha que, ainda que Deus fosse gracioso e bom para salvá-los. Talvez alguns de vocês não estavam aqui na segunda mensagem, quando a gente explicou um pouquinho por que esse ódio todo de Jonas. Você diz, mas peraí, o que é que Jonas tem contra esse povo? Na idade de Jonas, quando Jonas era menino, os ninivitas entraram em Jerusalém, onde Jonas vivia. E eles não entraram para fazer amizade. Eles entraram para destruir, para levar cativos aqueles que tivessem algum tipo de força, para aproveitar das suas mulheres e crianças, estuprando-a todas diante dos homens, amarrados. Alguns que reclamavam mais tinham pelo menos um dos seus olhos furados, mas deixavam o outro aberto, para verem o que estava acontecendo com suas filhas e com suas esposas.
Se veja como menino nessa situação e cresça. E que Deus no futuro diga a você para ir para aquele povo e pregar o evangelho. Para que aquele povo possa conhecer o que significa a misericórdia e a bênção de Deus. Queridos, Jonas, ele não está fazendo nada que o nosso coração não deseja fazer. Nós não somos melhores do que Jonas. Por isso, quando Jesus, falando no Sermão do Monte, diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, bendizei, não os amaldiçoeis. Isso machuca, isso fere, isso dá raiva, isso dá rancor. Mas Deus quer arrancar isso de você nessa manhã. Deus quer que você entenda que você pecou infinitamente contra Ele. E ainda assim, o seu próprio filho teve que pagar o preço naquela cruz do Calvário. O preço da ira de Deus. Para que você pudesse agora andar em novidade de vida. Não há amor maior do que pregar o evangelho. Segundo, Deus é quem manda a mensagem. Deus é quem diz para você como você deve agir. Não tente agir da sua própria força, do seu próprio jeito. Não tente imaginar que de alguma forma você é mais inteligente do que Deus. Que você sabe mais do que Deus, o que é melhor para você. Mais uma vez, a relação pais e filhos ajuda muito a gente a entender Deus. Às vezes os filhos não entendem. Por que eu tenho que dormir, pai? Por que eu não posso comer só pizza e sorvete? Por que eu não posso ficar até tarde quando eles crescem, né, um pouquinho mais? Por que eu não posso ficar até tarde na casa dos meus amiguinhos? Por que eu não posso ir dormir na casa deles? Eu não entendo, pai, é tão bom, todo mundo é tão gente boa. O senhor é que não entende, o senhor está velho. Mas os velhos aqui, eles entendem um pouquinho mais. Eles sabem os perigos. Nós, queridos, somos as criancinhas de Deus. Nós somos os filhinhos de Deus. E Ele sabe mais do que a gente quais são os perigos. A lei de Deus, queridos, entendam isso. A lei de Deus não é uma cerca, mas é um muro de arrimo. É uma cerca de proteção. Para que o coração da gente possa simplesmente fazer a sua vontade. E aí sim Ele vai nos abençoar. Não tente ir contra a vontade de Deus. No final não dá certo. Não dá certo. Terceiro, obedeçam voluntariamente e não por constrangimento. Veja, se o coração de vocês ou o meu não estiver lá ainda, obedeçam por constrangimento. Tem que fazer, façam. Mas ore a Deus para que esse constrangimento abra caminho para amor, para compreensão. Abra caminho para entendermos que fazer a sua vontade tem uma paga extraordinária. Que fazer a vontade de Deus traz uma paz que excede todo entendimento. Traz uma alegria que não é assim quando os filhinhos obedecem a gente, eles vêm mostrar, olha o que eu fiz. Veja, quando a gente obedece a Deus, Deus olha para a gente como um pai que se alegra com a obediência do filho. Que se alegra com a alegria do filho. E Ele insiste em nos abençoar. Ele insiste em estabelecer a sua vontade, que vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, deixa eu dizer isso para você. Aproveite a vida melhor do que Jonas. A vida de Jonas foi complicada. Daqui a pouco ele vai estar embaixo do sol, batendo na cabeça dele, porque ele quer ver a destruição daquele povo. Ele não consegue entender que a vontade de Deus é diferente da dele. E ele não consegue se alegrar. Porque legalisticamente ele acha que os ninivitas já foram longe demais. Não sejamos legalistas.
Não sejamos religiosos como Jonas era. Aproveita a sua vida. Tem muito. Queridos, a vida é gostosa demais para ser vivida. E hoje a gente vive se ferindo por coisas tão pequenas. A gente vive num mimizismo tão grande nos nossos dias. A gente não sabe mais aproveitar. Se você faz alguma coisa contra mim, pronto, acabou. Acabou a paz. Agora, diferentemente disso, a gente pode dar um próximo passo. Fazer a próxima coisa certa. E buscar que a vontade de Deus direcione o caminho da gente para a alegria. Porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele está levando a gente para os vales verdejantes. E agora, em último lugar, a nossa ira desvia a ira de Deus dos nossos inimigos. Você diz, que aplicação é essa, pastor? A nossa ira desvia a ira de Deus dos nossos inimigos. E isso traz a gente, em última instância, para a ira de Deus, que foi desviada dos inimigos de Deus, para ser recebida pelo seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço. E Ele pagou um alto preço para que a gente aprendesse o significado de perdão, para que a gente aprendesse o significado de amor, para que a gente aprendesse todos os seus atributos, para que a gente entendesse que a salvação pertence a Ele e que a gente possa viver nessa vida mais leves, mais focados na glória, compreendendo mais de que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, e que a gente deve viver para Ele, completa, total e categoricamente, hoje e sempre. Eu vou pedir a Cauê, cadê ele? Que possa vir aqui e terminar com a oração.